Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, né, de todos os cantos e recantos desse planeta Terra, nos abençoe, nos dê insight, nos dê sempre a sabedoria e nos dê sempre a firmeza, né, nessa busca da verdade em si mesmo, né? Axé, Namastê, Aush, Aush. Vou mudar aqui o som, mudou o som, desativado. Então hoje temos perguntas, então vamos abrir aqui as perguntas, cadê onde estão as perguntitas, perguntitas, achei. Então vamos lá. A pessoa pergunta sobre os apegos, né? Então ela fala: um sentimento que se obtém na equanimidade, né? Aqui ela coloca entre parênteses imparcialidade e impessoalidade, que está certo também, mas em qualidade, equanimidade também significa equilíbrio, né? Manter-se totalmente equilibrado em qualquer situação, né? Como é explicado nos exemplos, se parece ou se aproxima muito com o sentimento obtido num determinado estado da mente na meditação. Esse estado é captado deliberadamente, realizar o pensamento eu, se afastar ou se distanciar dos fluxos de pensamento. E a frase ficou meio estranha, deixa eu tentar entender melhor. Esse estado é captado quando deliberadamente a gente busca realizar o pensamento eu e se afastar ou distanciar, né, dos fluxos de pensamentos, ou seja, ficar observando, né, ficar como testemunha. E é isso na parte de meditação, enquanto você sentou ali, né, para buscar o estado meditativo ou contemplativo, né, a primeira parte é ficar observando o fluxo de pensamento, né, que vai passando, passando. Então tá, ou seja, ficar observando os fluxos de pensamento à distância, né, ficar olhando, sem interferir e deixar ir. Isso também é correto. Considerando essa percepção, poderia dizer que a praticar meditação com esse estado da mente é o mesmo que praticar equanimidade na vida diária? Sim, se você consegue na vida diária, você consegue ficar nesse estado de equilíbrio, né, de paz interior e estar consciente, ou seja, ciente de tudo que está acontecendo, sim. Esse é o mesmo estado, né? Aqui tem mais uma pergunta aqui. Não é a mesma pessoa. Ela fala: como é possível praticar não pensamento no estado de vigília enquanto realiza alguma atividade objetiva, uma vez que todas as percepções sensoriais também são pensamentos, né? A pergunta é boa, né? Como é que é possível praticar não pensamento? Então, mas é que as técnicas que eu conheço e pelo que eu sei e que é preconizado, né, e que os maestros falam, não é durante o estado de vigília, é você estar consciente, é você estar naquele estado de testemunha, né, de observador, né? Ou no estágio mais avançado, simplesmente está ali e o corpo, a mente, o resto faz as coisas sozinho, né? Mas no início da prática é você estar totalmente consciente, ou seja, está totalmente atento, ou seja, está como testemunha de tudo que está acontecendo. Isso não é você, é, não tem como você agir no estado de vigília, né? Sem zerado, né? Zerado de sensações, e nesse sentido a pessoa está certa, tudo também vai ser pensamento, né? Então não, né? Então, não é possível praticar não pensamento e estar mexendo com uma serra elétrica, né? O que você pode estar fazendo, por exemplo, um exemplo bem drástico, você está mexendo com uma serra elétrica e você está totalmente consciente de si mesmo, estando ali como observador e fazer, né? E utilizando o corpo utilizando aquela ferramenta, né? Você já conhece, você faz, mas você está
totalmente consciente ali. Você está como testemunha de todo aquele fazer, né? Do corpo fazendo, de coisa, você está ali. É isso. É assim que eu entendo, né? E é assim que se pratica, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, espero que sim. Se não respondi, quando a pessoa me encontrar, a gente conversa pessoalmente também. Então, tá bom. Então, o que tinha de pergunta é essa. Então, no livro hoje, nós, nós vamos já iniciar no próximo capítulo, tá? Pela página 177, que nós já falamos bastante sobre o desapego, né? Então, já tá, ficou um assunto que já... Muitas aulas sobre desapego. Então, eu resolvi mudar de capítulo para a gente ter um... Para não cansar o mental de vocês, né? Porque senão começa só o mesmo assunto, o mesmo assunto, o mesmo assunto, né? Mas o desapego, né, faz parte essencial, né? Em algum momento da existência, todos nós, né? Assim, quando já estiver nas retas finais aí da transcendência, o desapego já está existindo de uma forma bem forte, né? Ou seja, nós já estaremos bem desapegados ou totalmente desapegados de todos e de todos, né? Entendendo o desapego como aquilo que eu não tenho apego, né? Ou seja, eu não estou mais vinculado com aquilo. Eu posso ter aquilo, não ter aquilo, né? E aquilo é indiferente. Então, vamos dar sequência aqui. Então, capítulo Tornando-se a Testemunha, página 177, o livrinho A Cura e o Desapego, do Paul Bruton, né? Nós estamos estudando esse maestro aqui que nos deixou bastante escrito aí. Testemunhar o que está acontecendo ao seu redor, sem ser influenciado por isso, ou o que está acontecendo com ele sem se preocupar, isso faz parte do desapego interior. Então vamos lá. Testemunhar o que está acontecendo ao seu redor, ou seja, está olhando, observando, sem ser influenciado por isso, ou o que está acontecendo com ele sem se preocupar. Isso faz parte agora do desapego interior, interno, né? Isso também vem ajudar a responder a pergunta que foi feita pela pessoa, né? É o estado de testemunha consciente, né? Em tudo que está acontecendo ao nosso redor e interiormente também, né? Todos os sentimentos que eu possa estar acontecendo em função daquele evento que está acontecendo ao meu redor, né? Supondo, você está com o carro, é que eu pego o exemplo aleatório do que vem, né? Então, e às vezes nem sempre eu me dou bem, mas vamos lá, né? Você está com o carro aí viajando, carro lotado, fura o pneu, aí você tem que parar na beira da rodovia, a rodovia toda, você tem que ficar atento, né? Que você pode acontecer N coisas ali, um caminhão, e você está ali, né? E vê todos aqueles sentimentos que estão acontecendo internamente dentro de você em função daquele evento que está acontecendo, de furar o pneu na beira de estrada, movimentada, todos os pensamentos que vêm, né? É você estar ciente ali, percebendo e estar em paz, entendeu? Esse fluxo mental vai continuar acontecendo, a não ser que você já atingiu a iluminação plena, né? Senão, ou seja, a mente já... Ou seja, o que chama mente morta, entre aspas, né? Morta não existe, né? Senão você não pode estar aqui, né? Mas esse fluxo de pensamento já não existe quando a pessoa está iluminada, ou se existe, ele é tão fraquinho que nem, quase nem se percebe, né? Vamos ver o que o PIB fala a seguir aqui, né? Ele se torna não apenas um espectador dos outros, mas também de si mesmo, ou de si mesma, né? Se esse desapego raramente é visto, pode ser porque ele é raramente buscado, né? Então, ele se torna não apenas o espectador dos outros,
mas também de si mesmo. Então, você é testemunha, né, de todos os seus movimentos internos, dos seus atos, de suas ações, mas, ao mesmo tempo, né, você está testemunhando, né, entre aspas, né, você está observando e vendo o que está acontecendo com os outros, né? Se esse desapego raramente é visto, é porque ele é raramente buscado, né? Então, nós temos que buscar eh, esse desapego, né? Em relação a tudo, né? Mas é prática, né, gente? É prática, isso leva tempo, isso no começo, o ego, né? O ego que eu falo, né? Todos os nossos corpos, é isso que forma o ego, né? Todas essas forças ao nosso redor que vai se rebelando, né? Aí vem vários pensamentos, não, isso não é possível, não, isso não dá, isso não sei o quê, isso não sei o quê, né? É vários movimentos. Aí tem que ter bastante força interna, determinação para sempre manter seguido, né? E fazer aquilo que é possível fazer dentro, né, cada um dentro da sua existência, né? Fazer sempre o melhor, mas aquilo que é possível. Praticar o viver no mundo sem ser dele envolve tornar-se o espectador não apenas do mundo, mas também de si mesmo. Na medida em que ele se perde na experiência do mundo, nessa medida também eles perdem essa autoconsciência mais profunda, né? O que que isso, o que que isso quer dizer para nós, né? Quer dizer que à medida que eu começo, eu me envolvo, né? Eu começo a reagir com todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor, em vez de interagir, né? Eu também acabo perdendo esse papel de testemunha interno, né? De estar me observando, fazendo as coisas, estar me vendo nas minhas ações, estar vendo, estar observando as minhas falas, estar observando tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Se eu, se eu começo a reagir aos eventos ao redor, obviamente que eu não vou conseguir estar olhando, né, todos os movimentos internos meus de sentimentos, de pensamento. Mas essas práticas aí é bem possível, né? É só questão de, como é que fala? De manter, né? Buscar manter essa consciência durante o dia, né? E como é que faz isso? Como é que faz isso? É pré-determinando dentro de você mesmo, né? Na hora que levanta, já coloca, né? Hoje eu vou ficar consciente, naquela coisa toda, vou estar observando. Se coloca, né? No início, se conseguir uma vez por dia, você está no lucro, né? Mas aí é assim, consegue uma vez por dia, depois consegue duas, depois três, depois quatro, né? Aí consegue mais vezes, aí o tempo de que você está consciente fica um tempo mais duradouro, é assim. É ir treinando, é ir treinando. É igual como é que fala? É igual arremessar peso, né? Uma hora você joga aqui, depois de tanto treinar, depois de 2 anos, você já está jogando mais longe, né? É treino, tudo é treino, né? Tudo é treino e determinação, né? Vontade e determinação. E essa vontade é a graça também, né? A graça divina já agindo em você, né? Só, só o fato de vocês, numa quinta-feira, estar aqui ouvindo, né? Ou estudando, nós estarmos aqui estudando o PIB já é ação da graça, né? E o que que é a graça? A graça é o eu. O que que é o eu? O eu é o todo, né? E está em tudo, né? Aquilo que a gente chama Deus, né? Isso é a graça. E essa graça já está dentro de nós, já existe, né? Sempre existiu, né? Só precisa tirar tudo aquilo que atrapalha para que a graça brilhe totalmente, né? Fácil falar, mas mais possível fazer, né? Sempre possível fazer. Senão não tinha sentido a gente estar falando sobre isso, né? Falando uma coisa que não é possível fazer, para que que serve falando? Não tem sentido, né? Então é sempre lembrar que tudo que é falado é possível fazer. Agora, o tempo que cada um vai levar é de cada um, né? Isso aí também é a graça agindo, né? A graça é no sentido do grande Espírito agindo, da grande mãe agindo, né?
E também, de vez em quando, né, pedir de verdade, né? Isso é importante, chama devocional, né? É a parte devocional. Lembra da estrela mística lá do Pibi, que a gente falou? Que é a veneração religiosa, ele coloca como veneração religiosa que é a devoção, é o ato devocional. O que que é o ato devocional? É oração. O que que é oração? Oração é quando você, com todo o seu ser, né, com o seu coração, com a sua mente, com o corpo, com tudo, você está ali totalmente presente e conversando com o grande espírito, com a grande mãe, com o orixá, com o guia de sua simpatia, né? E a meditação mística, né, que é parar para meditar, né, pelo menos uma vez por dia, a reflexão racional, que é isso que nós estamos fazendo aqui, é estudando, buscando o entendimento e a compreensão da verdade através do conhecimento, através do intelecto, né? A reeducação moral, que é isso? É o aprimoramento de todos os nossos atos, crenças em relação ao mundo, né? Ao mundo ou à cultura ou aonde nós estamos vivendo, né? É se melhorar. Traduzindo, reeducação moral é nós estarmos nos aperfeiçoamos, né? Somos egoístas, vamos ser menos egoístas. Se somos mesquinhos, vamos ser menos mesquinhos, né? Se fazemos muita fofoca, vamos fazer menos fofoca e assim por diante, né? E o serviço altruísta, né? Serviço altruísta é também conhecido como karma yoga, né? Que é aquela prática de fazer alguma coisa sem buscar absolutamente nada em troca, nada. É fazer por fazer, simplesmente fazer por fazer, né? E o que que pode ser, bom, na minha visão, né? Eu já falei isso antes, mas eu gosto de estar sempre repetindo. É, a Umbanda, né? O serviço prestado na Umbanda, ou lá, assim, para quem é médio, estou falando que a maioria aqui é médio, fica aquilo que se pratica na Umbanda, no kardecismo ou em outros lugares, né? Que é de prestar um trabalho ali desinteressado para as pessoas, né? Embora, né, na maioria das vezes, toda vez que nós vamos trabalhar no terreno, a gente está ajudando a gente mesmo, né? Mas, de alguma forma, também a gente está servindo, né, de auxílio para aquelas pessoas que estão ali buscando e estão necessitadas, né? É uma das formas. O serviço altruísta tem várias possibilidades, né? É qualquer serviço que não está visando nenhum lucro, né? Nem sair na internet, né? Senão, senão você já perdeu o Dharma, né? Pegar uma marmitinha, dar lá pro coitado que está na beira da rua lá e fazer aqui, eu dando, vai, tira uma foto eu dando comidinha aqui, pronto, já foi embora. Já ficou, você já perdeu tudo que tinha de bom em isso, porque você está fazendo e está querendo se aparecer. É fazer por fazer, né? Simplesmente fazer. Vamos ver o que que ele fala no próximo parágrafo aqui para nós, para ir complementando essa ideia da testemunha, né? Dizer que ele se torna um espectador desapegado do mundo não é totalmente verdade, pois uma parte permanece lá, mas ele mantém uma certa distância dela. Isso não é possível para o homem materialista. Para o seu envolvimento pessoal com o mundo é total. Eu uso o termo materialista aqui como referindo-me a alguém que não despertou para a verdade, ou nem uma vez experienciou um vislumbre. A situação pode ser vista claramente na maioria dos atores teatrais. Ele se torna o papel que desempenha durante o tempo de uma apresentação, mas não esquece totalmente quem eles são, né? Senão fica doido, né? Ator tem muitas essas coisas de ficar doido também, né? Então vamos lá aqui, vamos entender aqui. Primeiro vamos entender quando usa a palavra materialista aqui, para ele é importante. Materialista não é aquele que só pensa em dinheiro, não, né? Materialista é todo aquele que não, que não pensa, assim, se for pensar só no PIB, materialista é aquele que não tem a visão de que o mundo é mental, né? Que tudo existe na mente de Deus, né?
que a grande que nós estamos existindo na consciência cósmica, e essa consciência cósmica é a própria consciência de Deus ou a mente de Deus, e nós estamos existindo dentro dela, né? Sempre foi assim, sempre será, né? Então essa é a visão primeira, né? Mas aqui nós podemos pensar assim, um materialista mais comum, é aquele que não acredita que exista nada fora do que está aqui o mundo, né? Esse é um materialista mais grosseiro ainda, né? Por quê? Porque ele não teve um vislumbre, ele não teve uma percepção de uma outra realidade, né? Ele não acredita que tem uma vida após morte ou essas coisas que são básicas dentro de um conhecimento espiritual, né? Então, esse é o materialista. E a pessoa pode ser materialista e não ser uma pessoa totalmente, e não ser uma pessoa má, ela pode ser uma materialista e ser ética, né? Tem um pouco de ética, agir dentro da ética daquela sociedade que ela está vivendo, né? Então, mas por que que ele fala isso? Ele fala porque quando você se torna um espectador desapegado, você não pode ficar totalmente fora do mundo, né? Porque não porque é impossível você é impossível você estar no mundo se você, principalmente nesse mundo, se você não tiver um corpo, né? A lógica já começa aí. Para ter um corpo, você tem que ter uma parte aqui sua que está linkado você aqui, né? Tem um corpo. Se você tem um corpo, né? Você tem a parte etérica do corpo, que é o corpo de energia. Se você tem um corpo, você vai ter que ter um emocional funcionando. Se você vai ter você vai ter que ter uma mente para organizar todo esse sistema de corpo e de emocional, que é e para ver esse mundo aqui, né? Porque senão como é que você vai ver o mundo? Não, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, mesmo o sábio iluminado, de alguma forma ele tem, né? É o que é o chamado, o, como é que é? Prarabdha, né? O Prarabdha são as remanescências boas, mas o próprio corpo é parte daquilo é a parte egóica que nos rodeia, né? O corpo físico também. E todos os outros corpos são partes egóicas que nos rodeiam. Óbvio que tem níveis mais elevados, mas todos esses aqui são os grosseiros, né? E dentro disso daí, você não tem como ficar 100%, né, livre, desapegado. E o que que ele e o que que o Pibi está aqui nos ensinando ou nos trazendo um conhecimento ou uma instrução, como queira, né? É que você pode estar ali e tá distanciado, né? Distanciado de todas essas ações do próprio corpo e da própria mente e do próprio emocional ali, e interagindo e vivendo, né? E vivendo de boa no mundo. Isso sim é estar no mundo, é o que é aquela famosa frase, né? Estar no mundo sem ser do mundo, né? Sem ser do mundo no sentido que nada no mundo já te atinge ou te afeta, né? Ou faz com que você perca equilíbrio. Você está de boa, está de boa. É, assim, para dar um exemplo assim, mais, está me vindo agora um exemplo, mais para tentar entender um pouquinho melhor tudo isso, porque na minha visão é importante entender isso, porque se a gente compreende isso, isso facilita todo o nosso processo interno de estar entendendo essa busca, né? E facilitando a nós mesmos nesse caminhar, né? Porque em uma hora ou outra a gente vai estar passando por processos durante o dia a dia, ou durante a noite, durante o sono, e aí a gente, putz, é isso, né? Eu escutei lá no grupo lá do Estudos Místicos e Filosóficos falando sobre isso, né? Então é isso. Mas eu ia dar um exemplo, né? Que é sobre é a mesma coisa quando você está num sonho, um sonho de mente, não um sonho que você está no mundo astral ou no mundo mental, né? Um sonho, não um sonho que você está em outras dimensões interagindo com guias e mentores, né? Estou falando um sonho normal dentro da sua própria mente que você está sonhando e de repente você percebe que está dentro do sonho e que é um sonho comum ali né, de própria criação da mente, do dia a dia, do que está acontecendo. E aí você tem essa percepção, você fica totalmente tranquilo. Fala assim, ah, pô, isso aqui é o sonho dentro da minha própria mente criando. Então, tudo e qualquer coisa que acontecer ali, você sabe que é indiferente, né? Aquilo tudo está só bailando dentro da sua própria mente ali,
naquele estado de sono que eu estou me referindo só de coisas de níveis mentais, né? Então você fica tranquilo e é indiferente, né? Esses, assim, para tentar entender o estado, né, em qual você está desapegado, está de testemunha, existindo dentro do mundo físico. É tal como, né? Lembra disso? É tal como, não é idêntico, né? Senão a gente fala, não, o pai Zé falou que aqui é para a gente agir aqui que nem estivesse sonhando. Vou atravessar a rua e vem um ônibus, puf, pô, pô, pai Zé, o ônibus me atropelou, pô. Aí não vale, né? Mas como diz também o... Eu gosto desse exemplo que faz a gente rir, que a gente marca melhor. Mas como diz o Yogananda, né? Isso faz tempo, eu acho que eu já li isso faz tempo, mas agora me veio aqui que alguém pergunta para ele, né? Por que que se isso aqui é como, porque algumas tradições falam que esse mundo aqui é como se fosse um sonho, né? Então, é tal como se fosse um sonho, né? Esse mundo não é um sonho, é tal como, né? É similar, é parecido, é semelhante, é para poder ter um entendimento. Aí a pessoa fala, então por que que então que a gente se machuca porque não sei o quê, né? E não sei o quê, tem sofrimento. Aí ele fala, ele dá um exemplo muito bonito, ele fala, se você está num sonho, né? Imagina, você está deitado dormindo, você está num corpo do sonho, teu pé é de sonho, você encontra uma pedra no sonho e você mete o seu dedão na pedra dentro do sonho, você vai sentir uma dor dentro daquele sonho, né? Isso é óbvio, né? Porque você está tudo ali, tua mente está lá aquele corpo de sonho, tá ali, e vai acontecer. É a mesma coisa as pessoas é, que têm que tem projeções e têm consciências de projeções, que está projetado, aí já está em outra dimensão, mas você está em outro corpo, né? Se acontecer ali uma pancada, ou acontecer um ataque, sei lá o que, qualquer coisa, você não vai morrer lá, mas a hora que você voltar, você vai sentir aquele choque energético ou aquela energia que você levou ali naquele local, né? Não sei se dá para entender o que eu estou falando, mas acho que dá, sim. Então tá bom, vamos seguir aqui. Tem perguntas? Perguntas, comentários, reflexões? Eu vou pegar meu chá ali para aliviar a garganta aqui. E alguém pensando aí, o pai fala que vai tomar chá, vai fazer rapé. Não, eu já fiz antes, fica tranquilo. Eu já fiz rapé antes de começar. É chá mesmo. Chá de erva doce. Bem, então vamos lá. Sem perguntas, vamos seguir. Homens e mulheres que estão muito próximos de si mesmo não pode realmente compreender a si mesmo. Nossa, parágrafo difícil, né? Homens que estão muito próximos de si mesmo não pode realmente compreender a si mesmo, né? Então, o que que eu entendo aqui desse parágrafo, né? A pessoa que está tão identificada com ela mesma, né? Ela está tão identificada com o corpo, com as emoções, com essa mente, que ela não consegue se perceber, né? Se entender a si mesmo, porque está totalmente identificado. Identificado com as emoções, identificado com o corpo, identificado com essa mente que gira sem parar, né? Quando eu falo gira sem parar, é fluxo de pensamentos contínuo, né? Isso aí vocês que já estão praticando a meditação, ou já, pelo menos alguma vez, já tentou praticar, né? Sabe que a hora que você senta ali senta, ou não importa, né? Vamos falar senta, né? Sentado, para ficar quietinho, tudo começa a acontecer, né? Aí os vários cavalos, são os três cavalos, começam a se movimentar
você começa a querer falar, agora eu vou praticar meditação. Você senta ali, não, vou ficar aqui meia hora, no início, né? Depois você fica, depois você não, o tempo, depois é tranquilo, mas no início você senta ali, já começa, a perna começa já a irritar, começa a coçar aqui, começa a coçar o nariz. Isso é o corpo físico, né? O corpo físico é um dos cavalos também que a gente não dá atenção, mas ele também é principal, né? É um dos três principais. Se ele não tiver alinhado, não é tão fácil, e aí vai. E aí as emoções já começam a vir, aí os pensamentos começam a vir, que daí é a mente, né? E aí vai, mas você já sabe disso. Mas aí tem que vencer tudo isso. E vence fácil. É só manter. É só manter. É só manter que vai, né? Se alguma vez vocês já foram para o interior ou assistiram o filme, vocês viram como é que faz para domar um cavalo selvagem, né? Como é que é domado um cavalo que é pego na natureza, selvagem, que é pego mesmo na natureza e trazido, né? Trazido para poder ser montado. É meses, né? Meses ali, uma pessoa que tem muita prática vai, coloca, aproxima e vai indo. É a mesma coisa todos esses nossos cavalinhos aqui, né? Que são os corpos o corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional e o corpo mental, né? E dentro do corpo mental é essa mente de vigília, né? A mente mais elevada, búdica, é uma mente pura, é uma mente que a hora que se chega lá, que se atinge esse estado da mente búdica, aí a paz já reina, né? Uma parte dele deve permanecer intocada pelos acontecimentos externos. Observador calmo, vigilante, emocionalmente distante e secretamente inacessível. Uma parte dele ou dela deve permanecer intocada pelos acontecimentos externos. Observador calmo, vigilante, emocionalmente distante e secretamente inacessível. Né? Bonito esse parágrafo, né? E o que isso quer dizer para nós, né? Que num determinado estágio, depois a gente está praticando e buscando, uma parte nossa se mantém, né? Se mantém dentro de nós, ali como uma testemunha tranquila e calma de tudo que está acontecendo. E esteja acontecendo o que tiver, seja lá o que tiver acontecendo. E ela se mantém secretamente porque ninguém vai perceber, né? E emocionalmente também nada atinge, né? Por isso que que fala emocionalmente distante, né? Nada lhe atinge. E você está ali com uma testemunha de si mesmo, né? E que é você mesmo, né? Não tem dois, né? É uma sensação estranha, uma sensação de estar longe de si mesmo, algo mais profundo e diferente do que estar longe do seu corpo. Aqui ele está falando dele mesmo, isso aqui deve ser quando ele experienciou, ele teve essa sensação, né? É uma sensação estranha, uma sensação de estar longe de si mesmo, algo mais profundo e diferente do que estar longe do seu corpo, né? Não sei se dá para entender isso daqui, né? Porque às vezes estar longe do corpo você tem aquele deslocamento, né? Ou tem deslocamento, ou sai do corpo consciente, quem tem essas facilidades, né? Mas ele está dizendo que é mais profundo ainda. É como se estar longe de si mesmo, porque daí você se distancia, né, desses corpos, né? Porque mesmo quando você está em projeção, você está num dos corpos, né? Seja no corpo citalo-astral, o corpo, e é o que normalmente acontece, né? Você está no corpo emocional, ou se não, você está no corpo, ou no corpo mental, que raramente acontece. Então é isso, você está, se sentir sem os corpos dá uma sensação estranha, né? Quando ele puder retirar-se mentalmente a sua vontade de uma situação em que está envolvido com outras pessoas, de modo a considerar todas as partes, inclusive ele mesmo, ela mesma, como serena imparcialidade, ele ou ela, né, terá
percorrido uma grande distância, né? Bonito isso aqui, né? Então, um dia, né? Um dia todos nós vamos poder estar vivenciando isso, né? Em qualquer situação, nós podemos nos retirar, né? Mentalmente, não é sair do lugar, né? Internamente, né? Nos retirar e observar tudo, observar todas as opiniões, inclusive a si mesmo, né? Dentro da situação, olhando, fazendo, né? Porque você está com todos os seus corpos egóicos ali interagindo ali, e você conseguir olhar, né, a si mesmo e todas as pessoas e todas as questões, né, imparcialmente, ou seja, sem julgamento nenhum, né, nem assim, e nem julgar a si mesmo, né, só olhar. E aí ele fala que quando você chegar aí, você já percorreu uma grande distância, né, naquilo que a gente chama a busca de si mesmo, né? E com certeza, né? Mas isso quando pudesse retirar mentalmente a sua vontade, né? A sua vontade, a hora que você quiser, né? Então aqui você já caminhou bastante mesmo. Dissocie-se da pessoa que tem de... Desculpa aí. Dissocie-se da pessoa que tem de atravessar o drama onírico da vida. Ela é forçada a agir, mas você pode praticar essa dissociação interiormente. Então, dissocie-se da pessoa, né? Ou afaste-se, né? Se distancie, né? De que tem que atravessar o drama onírico da vida. Ela é forçada a agir, mas você pode praticar essa dissociação interiormente, né? Agora aqui, como é que nós podemos entender esse parágrafo aqui, né? Será que ele está falando, afaste-se dessa pessoa, é ela mesma, né? É os próprios corpos, né, que está existindo, né? Que tem que atravessar tudo, porque esses corpos já estão em ação, né? Isso é kármico, né? São ação kármica os corpos. Todos os corpos são o karma, né? Karma que a gente fala não é só não é só, como é que fala? A gente fez uma coisa ruim, depois a gente já recebe a porrada, não é só isso, né? Ter um corpo físico já é um processo kármico, né? Você está aqui, né? Tem uma força agindo de tal forma que a tua consciência está vinculada a esse corpo, né? E nós temos que interagir com esse mundo ao nosso redor, né? Mas, de qualquer forma, que seja uma pessoa externa, ou seja, a si mesmo, né? Que está atravessando o drama onírico da vida, ou seja, está existindo aqui, né? Tal como no sonho, mas você pode agir isso se afastando interiormente, né? Internamente você tá em estado de equilíbrio e equanimidade, né? Palavra bonita, equanimidade, né? Mas às vezes confunde. Eu prefiro entender equanimidade como estar em equilíbrio, né? De tal forma que nada atinja, nem as coisas boas, nem as coisas más, tá tudo em paz, né? Tá lá aquela paz perfeita, né? Então, naquela paz perfeita, todas as coisas são o que são, né? Ele ou ela, né? Se sente como se fosse. Boa noite, Flávia. Desculpa, eu não dei boa noite para você. Boa noite, Neia, que está aí agora, que eu vi agora também. Boa noite, pai. Boa noite. Bênção, bem Eu final. vou deixar aqui a câmera desligada que eu vou dirigir. Tá, Dina. Isso aí. Presta atenção no volante. Sim. Ele se sente, né, como se fosse um mero espectador de uma peça teatral, tendo o mundo inteiro como palco. E mais, ele se sente um espectador fantasmagórico. Forte isso, né? Isso ele está falando dele mesmo, né? Ele se sente como se fosse um mero espectador de uma peça teatral. Imagine, né? Imagine que você está ali no teatro. Eu faz muitos anos que eu não vou em teatro, mas
Já fui algumas vezes, né? Tendo o mundo inteiro como palco, ou seja, o mundo inteiro é um palco, é uma peça teatral, né? É o drama, né? O drama da vida acontecendo, essa maravilha toda aí que está acontecendo na hora que você consegue olhar distanciado, né? Na hora que você se envolve, não- já não é tão assim, né? E mais, ele fala, né? Ele se sente, lógico, está falando dele mesmo, né? Um espectador fantasmagórico, ou seja, é como se ele mesmo não existisse mais ali dentro desse espetáculo, né? Dentro desse mundo. Espetáculo mesmo, em algumas coisas hindus fala o espetáculo e o espectador, né? Tem até um livrinho, agora eu não lembro o nome, que está em sânscrito, que chama não sei o quê, Dishika e Viveka, né? Que, ou seja, discernimento entre o espetáculo e o espectador, né? Que é uma parte importante dentro do processo dentro dessa, dentro da busca espiritual, né? Dentro desse entendimento e dentro dessa realização, né? Você entender, né? O que que é o espetáculo e o que que é o sujeito, né? Ou seja, você está como observador e, e o espetáculo está acontecendo, né? O mundo está existindo, né? E viveka, né? O discernimento é você ter esse discernimento, né? De que você está existindo consciente dentro do corpo e está acontecendo todos esses espetáculos, mas todo esse espetáculo, inclusive seus corpos e você mesmo, está acontecendo dentro da mente do grande espírito, né? Dentro do grande ser que nós estamos inseridos. Mas isso que eu falei é um entendimento intelectual. Sim, é importante ter isso aí, sem isso você não vai ter como perceber. Mas tudo que é falado, né, em algum momento, né, é ter que ser experienciado, né? A gente viver, sentir isso acontecendo, né? Olhar para o mundo e sentir realmente, nossa, realmente, isso aqui eu estou dentro do grande espírito, né? Nossa, tudo isso aqui acontecendo, né? E nem que seja por um segundo, né? Um segundo é bastante tempo de vislumbre, para quem não tem nada, um segundo está no lucro gigante. E assim se vai, né? Ele pode chegar a tempo de sentir certa diversão ao assistir sua própria apresentação no palco da vida. Aqui sim, isso aqui merece aplauso, esse parágrafo dele, né? E eu fico me admirando, né? A paciência que esse homem tinha de escrever tudo isso, né? Paciência de escrever cada coisa, cada percepção, cada ideia, né? Realmente, ele mereceu a iluminação. Com louvor, mereceu com louvor. Fora todo o trampo que ele teve, né, gente? De outras vidas, né? Tem toda uma história dele aí. Foi só pesquisar aí que vocês vão ver que toda uma história aí. Tem algumas vidas passadas dele que ele mesmo falou que uma delas foi, putz, agora eu esqueci. Mas foi um monge ou padre católico do século, vixe, agora não lembro mais nada, esqueci o nome depois eu pesquiso e mando. Não, ele foi um padre bom, mas ele trazia essa ideia de Deus em si mesmo, né? Aí a igreja não gostou, pegou todos os escritos deles, os seguidores dele, e meteu ele numa cadeia e deixou lá ele numa cela lá dentro de uma igreja lá até a morte, né? Por isso, quando ele veio para cá, ele não gostava de instituição nenhuma. É. E a outra foi como um sábio chinês. É sábio, né? Forma de falar, né? Um erudito chinês, mas que tinha bastante também sabedoria, mesmo dentro dessa linha. Mas tem nomes disso daí. De uma hora se vocês tiverem interesse, depois eu pego isso daí. Eu busco o nome. Então, aqui ele pode chegar a tempo de sentir certa diversão ao assistir sua própria apresentação no palco. O que que é isso? É quando você está dentro da vida, né? Está existindo, ou estou aqui, vocês estão aí, ou está em grupo de amigos, ou seja, lá em qualquer lugar, né? E você, né? Pela graça divina, né?
E a graça divina vem através do esforço de você estar praticando as técnicas necessárias para que as coisas também aconteçam, ou pode acontecer espontaneamente também, né? O grande Espírito é que sabe de tudo. E aí você se percebe, né? Se vendo e se percebendo, interagindo, né? E aí realmente é engraçado, né? Que daí você fica olhando, você falando, você fazendo e coisando, você acha graça também, né? Aí fica divertido também. Mas esse estado devia ser um estado, né, perene. Perene não, devia ser um estado permanente, né? Permanente nosso, aí de estar sempre se olhando e se vendo. E achando engraçado, né? Como um ator, né? Cada personalidade nossa é um personagem que nós criamos dentro de cada existência, né? Óbvio que você não criou conscientemente o personagem ou a personagem desde pequeno, né? Você vai tomar consciência que você está no personagem já depois de uma certa idade. Alguns, né? Alguns ou algumas tomam essa consciência que está dentro de uma personagem, né? Ou de uma persona, né? Jung chama de persona, né? Personas vem do grego, né? Que era antigamente o teatro inicia-se na Grécia, né? E cada ator usava uma máscara para representar um papel. Então, por isso, persona, máscara, né? Que está ali, né? Personagem. Ele vê sua personalidade desempenhando seu papel no palco do mundo e, embora reconheça sua conexão com ela, aquela é sentida como um objeto, como um outro, né? Ele vê sua personalidade, né? Personalidade, acabei de falar, é esse conjunto, né, de corpo, de emoções que eu estou aqui, de tudo aquilo que eu aprendi dentro dessa vida, aquilo que vocês conhecem como Zé Antônio, outro como, como o Pai Zé, né? Então, isso é uma personalidade que está aqui agindo e interagindo. Outros que conhecem como Silvana, né? Todo aquele conjunto de forma de ser, tá. É isso que forma uma determinada personalidade. E aí, e essas personalidades vai agir, né? Vai agir ou reagir, né? No mundo, né? Alguns já estão mais conscientes, conseguem interagir, né? De acordo com tudo aquilo que tem internamente dentro de si e de acordo com com certos acontecimentos, né? E é muito simples de saber tudo que tem dentro de uma pessoa. Imagine que você está andando na rua, vem uma pessoa e te dá um tapa. Você nem conhece, mas deu um tapa. Como é que você vai reagir, né? Se você... Então, todo aqueles conteúdos seu interno, né? De tudo aquilo que foi criado e elaborado, vai ter uma reação ali. Eu estou falando de uma pessoa comum, né? Alguém que já tem muito treinamento, né? Instantaneamente ela pode, opa, o que está acontecendo, né? Ou está atento, o tapa ver, ela já sabia que o tapa estava vindo também, né? E tudo bem. Mas agora cada um vai ter uma reação de acordo com a formação dessa personalidade. Um pode chorar, pode se acolher de medo porque apavorou, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Outro pode simplesmente voltar e ir para cima da pessoa, porque tem toda uma outra energia lá também. Aí agora vamos lá, você me deu um tapa, né? Vamos lá, entendeu? E várias coisas podem acontecer em, e o que reage a esse conjunto de corpos, né, que a gente chama de personalidade, né, de toda essa psique internalizada, de tudo aquilo que você aprendeu culturalmente, socialmente, com a família, com os pais, com os amigos, tudo aquilo. É é isso que forma uma determinada personalidade. E uma determinada personalidade só é um papel dentro do grande palco da vida, né? E aí, quando você consegue ter consciência disso, você pode ter esse distanciamento como um ator no palco, que é o que ele está falando, né? Você está representando lá o papel do Chicó lá no Alto da Compadecida, mas você sabe que você é um ator, né? Você sabe que a hora que você parar de representar, você vai lá para sua família, vai lá para sei lá onde que você gosta de ir, né? Mas você sai do personagem. É a mesma Pois coisa. é, Nós, pois não, alguém ia falando? sou eu.
Pode falar, irmão. Mas nesse caso, a minha profissão, que nem estou lá como professor, seria uma persona e o Alex Filho é outra persona, ou é tudo a mesma? Então, se você for, vamos pegar a parte de psicologia junguiana, que ele explica muito bem isso. Nisso o Jung foi muito bom. A personalidade, dentro dessa personalidade, respondendo a sua pergunta, né? Nós exercemos vários papéis, ou seja, temos várias personas. Uma, um indivíduo saudável a nível psicológico, vamos falar assim, nível de psique, né? Indivíduo saudável seria aquele que entra em todas as personas, né? Por exemplo, você tem o papel, eu posso pegar você de exemplo, né? Fica mais fácil, já que você que fez a pergunta. Você tem o papel de marido, né? De companheiro, tá aí, pai, pai dos seus filhos, então tudo isso é persona. Quando você está no papel de companheiro, você está tendo a persona, né? Companheiro, pai dos filhos, está tudo ali, representa pai. Mas, ao mesmo tempo, você é filho da dona Silvana, entendeu? É um outro papel, você é filho da dona Silvana. É. Quando você está na escola, como professor, você está representando, você já está com a persona de professor, tem uma determinada conduta que se espera de um professor dentro de uma determinada escola. Lógico, cada escola é uma escola, cada coisa é uma coisa, né? Uma escola pública, né? Espera-se um determinado comportamento do professor. Numa escola de alta elite, aí, que o cara paga 20 mil, né, de mensalidade, o professor já se espera uma outra, né? Pessoal, penso eu, né? Tem uma cobrança maior, a roupa tem que ser melhor do professor, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque é outra história. Mas, então, isso gera uma persona, um papel. Vamos falar de papel que fica mais fácil, né? Persona e papel é a mesma coisa. Então, é um determinado papel que você está desempenhando, tá? Por exemplo, aí depois você vai para o outro emprego seu lá, é um outro papel que você está desempenhando dentro daquela função, né? Se depois você é chamado para uma obra, você vai representar o papel de engenheiro, né? Não é representar no sentido de estar falsificando, você está ali como engenheiro, mas é um papel, né? Então, são vários papéis que nós desenvolvemos durante a existência. E, e, o, e, um, e uma psique saudável, um indivíduo saudável, ele não se identifica, né? Não estou nem falando de nível é, assim de buscador espiritual, estamos falando do nível médio a nível de psicologia, né? Um indivíduo razoavelmente saudável, ele não se identifica com nenhuma dessas personas, né? O que é muito difícil, porque dependendo, algumas personas, né, alguns papéis são tão, dá tanto prazer e o ego gosta tanto que a pessoa acaba cristalizando aquele papel dentro de si mesmo. Um exemplo mais clássico de tudo isso, né? É alguém que seja muito expoente dentro da profissão, seja um médico, advogado, psicólogo, mas que tenha ali já um alto renome, ficou famosão, Então, aquela persona de médico, de advogado, ou de sei lá o quê, né? Pode ser de engenheiro também, né? Engenheiro famoso, né? Um arquiteto famoso. Então, em tudo que ele está, é aquela persona que está lá. Ele está com a mãe dele, ele é aquele médico famoso. Ele é aquele médico conceituado. Então ele reage e age com a mãe dele, né? Dentro da persona do médico. Ele está lá, a família, com o filho, com a mulher, com coisa, ele continua sendo médico, entendeu? Não sei, eu estou dando um exemplo, mas esse é um exemplo que é dado também. Psicologia patente. Entendi perfeitamente. Então, tá bom. É isso. Gratidão. É isso. Gratidão também. Se alguém tiver comentários ou perguntas, respondemos, se não, encerramos. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas.
uma questão importante dentro desse raciocínio é nós estarmos 100% presente em cada uma que estiver atuando naquele momento, né? Ah, é isso aí, Alex. Parabéns. É isso aí. E tem que estar totalmente consciente de cada papel que você está, né? E representar bem o papel, né? Sim, Sim, estar exatamente. consciente e representar bem, né? Se eu estou lá como professor, vou representar bem o papel de professor, vou ensinar, vou falar, bababá, tá? Interagir, aquela coisa toda, né? Em cada papel, se você está consciente que você está representando um papel, aí é alegria, né? E aí você acaba fazendo melhor, né? Porque daí você não fica reagindo, né? Se um aluno vai lá e te fala assim, o professor não sei o quê, que não sei o quê, aí você olha para ele e dá risada. Agora, se você não está consciente, Aí vai querer ser pai do então, aluno, aí então, pronto. ou vai querer mudar de papel, né? Ou vai querer É, virar lutador de luta livre, né? Eu sou lutador de luta livre. Sou lutador de jiu-jitsu aqui, irmão. Já era, perdeu. perdeu, verdade. É. Então é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Vamos encerrando com o sininho aqui. Ah, tá. Agradecer, né, a presença aí de todos. Mais um encontro. E é uma alegria poder estar junto com vocês aqui e participando e partilhando, né? Isso sempre é bom também. É bom para o meu eu também, né? Não eu egóico, né? Para o meu eu que está em aperfeiçoamento. Então tá bom, gratidão. Até quinta, né? Não, hoje é quinta, não, até outra quinta não. Sábado nós temos sessão para quem vier. Alegria, vamos estar junto aí, tá bom? Alegrias aí. Então, vou fechar os olhinhos aí 30 segundos, quem se sentir confortável, e e encerrar, né, os estudos de hoje. Ligar o sonzinho para músicos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras de sabedoria de todas as eras, de todas as raças, de todos os cantos e recantos desse planeta, abençoe o grupo, nos abençoe, nos traga sempre insight, nos auxilie no conhecimento e nos dê sempre a firmeza, né, nessa busca da verdade em si mesmo. Né? Axé, Arro, Namastê.